Imagine que a partir de amanhã, praticamente, todos os seus amigos, os mais íntimos, alguns que você conhece há décadas, amigos próximos, irão cortar relações com você. Não vão nem mesmo lhe cumprimentar se te encontrarem na rua. Como você se sentiria numa situação assim? A verdade é que você não desejaria passar por uma situação assim, não é mesmo? É pior ainda, imagine membros da sua família, como primos, tios, cunhados, sobrinhos, te evitando. Até mesmo a sua mãe, pai, irmãos, filhos, restringindo o contato apenas a assuntos familiares estritamente necessários. Pior ainda, sem você ter feito nada que mereça isso. É uma situação deprimente, não é mesmo? Mas é esta situação de uma testemunha de Jeová desassociada, quer dizer, expulsa, ou dissociada, uma pessoa que decidiu sair da organização por conta própria. É este o entendimento bíblico do corpo governante das testemunhas de Jeová. Se alguém for desassociado ou dissociado, ele não é digno de que se lhes dirijam um simples oi. Seguem algumas citações aqui que eu vou fazer das publicações da sociedade, Torre de Vigia, tá bom? Então vamos para o Manual dos Anciãos, e tem um tema, prestai atenção a vós mesmos e a todo o rebanho, na página 45. Diz assim: João acautela-nos contra falar ou associar-nos com desassociados ou dissociados para que não nos tornemos partícipes das suas obras iníquas. 2 de João 11. Ao passo que a desassociação é uma ação tomada por uma comissão judicativa contra transgressores impenitentes, a dissociação é uma ação tomada por alguém que decide que não mais deseja ser uma das testemunhas de Jeová. Aí cita 1 de João 2,19. E tem uma nota que diz assim, na verdade, essa diferença entre desassociado e dissociado é imperceptível. Embora aconteça de pessoas escreverem cartas informando que não mais desejam ser testemunhas de Jeová, um ato voluntário pode qualificar uma testemunha a ser dissociada. Por exemplo, se uma testemunha resolve aceitar uma transfusão de sangue, ela é dissociada. Pois, segundo a comissão judicativa, ela mostrou, através de seu ato, que não deseja ser mais uma testemunha. Mesmo que ela deseje continuar sendo uma testemunha, será dissociada. E o tratamento dado ao dissociado é o mesmo dispensado ao desassociado. Eu gostaria apenas de fazer uma citação aqui, analisando o texto que eles utilizam como base para não dirigir-se a um desassociado, que é o texto de 2 de João, o versículo 11. Então vamos ler aqui esse versículo 11 aqui de 2 João. Diz assim: Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Será que esse texto está sendo bem aplicado? A quem se refere afinal? Não podemos utilizar um texto isolado, nós temos que analisar o contexto. Vamos ver a quem João, o apóstolo João, aplicou esse texto aqui, dizendo que nós não devemos saudar tal pessoa para não ser cúmplice das suas más obras. Vamos ler o contexto? Vamos ver. O versículo 7 em diante. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então João não estava falando de coadoradores que precisavam ser disciplinados. Ele estava se referindo a pessoas que tinham abandonado a crença em Cristo Jesus e que ensinavam um evangelho diferente. Então Paulo diz, estas pessoas nós não devemos nem cumprimentar para não ser cúmplice das suas más obras. Então a Sociedade Torre de Vigia pega um texto isolado e faz uma aplicação totalmente fora de contexto, como você está observando. A Sentinela de 1º de dezembro de 1977, se você tem uma encadernada, pode abrir na página 731. Ali fala sobre luto e funerárias. Será que pode participar no funeral de um desassociado? Ou participar em um funeral onde há parentes, amigos, pessoas que estão desassociadas? Bom, se você ler, você vai ficar impressionado, né? Lá em parte diz assim: não devemos desperceber dois dos principais motivos da desassociação do transgressor. Um é fazê-lo cair em si, se possível. O outro é proteger a congregação contra a sua má influência. Então, olha só essa instrução dada aqui pela Sociedade Torre de Vigia. Não tem lógica, não é mesmo? É algo muito desamoroso. A
A revista Sentinela, de 15 de dezembro de 1981, página 19. Como encarar a desassociação é o tema do artigo, diz: os que se tornam não dos nossos por deliberadamente rejeitarem a fé e as crenças das testemunhas de Jeová devem ser encarados e tratados apropriadamente como aqueles que foram desassociados por causa de uma transgressão séria. Então, se eu, por exemplo, não concordo com os ensinos de uma denominação, de uma religião, e eu sair dela, então eu sou encarado como um pecador envolvido em uma transgressão séria, indigno de ser cumprimentado. É incrível, não é mesmo? A Sentinela, de 15 de abril de 1988, páginas 27 e 28. O tema: a disciplina que pode dar fruto pacífico. Ainda falando sobre a desassociação, diz assim: os cristãos, por evitarem também aqueles que deliberadamente se dissociaram, saíram por conta própria, são protegidos contra possíveis conceitos críticos, destituídos de apreço e mesmo apóstatas. Aí cita o texto de Hebreus 12, 15 e 16. Ainda diz, no artigo: Deus certamente se dá conta de que o cumprimento das suas leis justas, referentes ao desligamento de transgressores, muitas vezes envolve e afetam parentes. Mas colocarem a lealdade ao seu justo Deus à frente da afeição familiar podia salvar-lhes a vida. Agora, comentando esse artigo aqui, o que você acha? Será que Deus pede esse tipo de desassociação? Será que quando você pratica, quando você aceita essa doutrina, você está fazendo a vontade de Deus? Será que você está colocando a lealdade a Deus à frente de tudo? Ou você está colocando a lealdade a uma organização acima da sua família, que é a sua obrigação primária perante Deus? Porque, de fato, a desassociação praticada pelas testemunhas de Jeová, elas não têm base bíblica. Na Sentinela de 1º de abril de 1983, páginas 31 e 32, há uma pergunta dos leitores. Vamos considerar. Na pergunta respondida é comentado o seguinte sobre alguém desassociado ou dissociado. Se alguém for desassociado, deverá na ocasião ter realmente mau coração e ou estar decidido a seguir um proceder que desonra a Deus. Pedro disse que a condição de tal é pior do que antes de se tornar cristão. Ele é igual a uma porca que foi lavada, mas que volta a revolver-se no lamaçal. A citação é de 2 de Pedro 2, 20 ao 22. Ainda, outra espécie de falta pode ser sentida pelos avós, cristãos leais, cujos filhos foram desassociados. Talvez se tenham acostumado a visitar os filhos regularmente, dando-lhes a oportunidade de se deleitarem com os netos. Agora os pais foram desassociados por rejeitarem as normas e os modos de proceder de Jeová, de maneira que as coisas não são mais as mesmas na família. Naturalmente, os avós terão de decidir se alguns assuntos familiares necessários exigem contato limitado com os filhos desassociados e poderão fazer, às vezes, que os netos os visitem. Eu, particularmente, considero um absurdo uma doutrina dessas, porque alguém que caiu em pecado e está sendo disciplinado, ele precisa de ajuda, não de uma condenação. Mas comparam tal pessoa, mesmo sabendo que tal pessoa pode voltar, pode ser recuperada. Eles são encarados como um porco que voltou à lama, como um cachorro que voltou ao próprio vômito. Então eles pegam uma pessoa recuperável e isolam dos seus amigos, dos seus parentes, de pessoas que poderiam fornecer ajuda espiritual, edificante. Esse texto quer dizer que se alguém foi desassociado na família, as coisas não são mais as mesmas. Então quer dizer que os avós poderão não ter mais as visitas dos netos. Os pais não poderão ter mais aquele contato que tinham com os filhos desassociados, ou os filhos com os pais desassociados. Só poderão agora decidir assuntos familiares necessários. Além disso, devem manter um contato limitado. E ainda que poderão fazer, às vezes, que os netos os visitem. Agora eu pergunto a você que está me ouvindo, de onde foi que tiraram isso aqui? Da Bíblia? Não foi. Então, será que quando alguém obedece uma doutrina dessas aqui, será que ele está obedecendo a Deus? Ou será que ele está obedecendo a uma organização? A desassociação e a repreensão praticada pelas testemunhas de Jeová, ela é uma prática que não tem base na Bíblia. Basta você recorrer aos próprios textos que eles apresentam. Textos isolados, que procuram usar para apoiar a sua prática de desassociação, que não tem base bíblica, não tem aprovação da palavra de Deus. Não existe nada nas escrituras gregas cristãs que apoie a excomunhão na igreja da maneira que a sociedade exige e obriga as testemunhas de Jeová a praticar. A desassociação nas congregações, de fato, elas vão contra os princípios da lei do amor dada por Cristo. E em nenhuma outra religião se pratica veementemente tal tipo de excomunhão vergonhosa.
No Brasil, essa prática, ela fere a lei 7716 de 89, os artigos 13 e 14, que referem-se à liberdade de religião. Todas as pessoas têm direito a entrar numa religião dignamente, em qualquer religião que desejar, e têm o mesmo direito de sair desta religião com toda a dignidade. A lei defende esse direito. E a Lei Internacional dos Direitos Humanos também a defende. Mas as Testemunhas de Jeová, sob a direção da Sociedade Torre de Vigia, têm tirado este direito das pessoas, causando muitas dificuldades e muito sofrimento. Uma pessoa desassociada, ela não pode sequer ser cumprimentada, como já vemos, e se tiver parentes cristãos, não poderá se associar com eles, porque se fizerem isso, podem também ser disciplinados, ser desassociados. Como já vimos, há casos em que avós não podem ver os netos, tios não podem visitar os sobrinhos e pais e filhos não podem realizar casamentos com a presença do ente querido desassociado. Todas estas instruções são amplamente difundidas através das suas publicações, como a revista Sentinela, por meio de discursos, instrução pessoal. Agora, você que está me ouvindo, imagine o pai desassociado que não pode levar a filha ao altar, ou sequer comparecer à festa de casamento. Isso porque a lei da desassociação criada pela Sociedade Torre de Vigia não permite. A desassociação também, ela tira das pessoas um direito básico, que é o do companheirismo humano, né? O companheirismo humano com pessoas decentes, pessoas dignas, pessoas que compartilham as suas crenças e sua fé. Eu falo isso porque algumas pessoas desassociadas, que ainda demonstram o desejo de continuar fiéis como cristãos, embora tenham transgredido, eles não possuem mais o direito ao salutar companheirismo e só poderá se associar com aqueles que não têm a mesma crença que eles, a mesma fé em Jeová. Agora, eu pergunto, como estará tal pessoa depois de um ano após o afastamento do convívio com os amigos cristãos? Será que ela estará uma pessoa melhor, mais alegre, mais esperançosa? Talvez não. É provável que durante esse tempo tenha desenvolvido a depressão. Quando se trata de uma pessoa iníqua, a desassociação ela protege os demais e os incentiva a continuar mantendo uma boa conduta cristã. No entanto, quando este não é o caso, o desassociado ele está diante de um grande perigo. Isolado do companheirismo cristão, ele pode afundar cada vez mais na tristeza, no pecado, na depressão. Isso porque o diabo vai se aproveitar da sua frágil condição emocional e espiritual para infundir-lhe as coisas erradas e as práticas comuns das pessoas do mundo. Em Provérbios 18:1, a Bíblia diz que alguém que não tem sabedoria prática, ela pode ser chamada de burro. Popular burro, né? Pessoa burra. No entanto, a sociedade, em sua grande sabedoria, cria uma regra organizacional chamada desassociação, né, que isola um cristão recuperável, aplicando a si mesmo as palavras de Provérbios 18:1. Quem se isola é burro. Então, o que a sociedade Torre de Vigia está buscando? Está buscando os próprios interesses deles. Não estão pensando no sofrimento que causam. Em quão burra é essa regra da desassociação. O desassociado, como não é burro, ele evidentemente ele não vai se isolar das pessoas. Ele vai procurar companhia, entre outros. E como está isolado da companhia com os anteriores adoradores, ele vai buscar pessoas que não conhecem Jeová. É isso que acontece. Se ele encontrar pessoas boas, que bom. Mas se ele se encontrar pessoas más, ele vai afundar cada vez mais. Vamos ver uma das passagens usadas como base para a desassociação. É a 1 de Coríntios, no capítulo 5, os versículos do 1 ao 13. E esta passagem, ela orienta as igrejas de Cristo a remover pessoas iníquas. Lá em Corinto, havia uma pessoa que tinha praticado um pecado gravíssimo. E o apóstolo Paulo ficou sabendo e enviou uma carta falando sobre o assunto. Vamos ler, por favor? Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios 5, do 1 ao 13. Eu estou utilizando a versão Almeida, Revista Corrigida, mas você pode utilizar qualquer versão, até mesmo a tradução do Novo Mundo. 1 de Coríntios 5, do 1 ao 13.